gente, agora vamos avançar ao nosso minicurso. Essa é a nossa terceira videoaula e a gente vai falar um pouquinho sobre literatura para crianças um pouquinho maiores. A gente já viu as possibilidades dos bebês e a literatura. Mas quando a gente se encontra na fase da alfabetização, dos anos iniciais do ensino fundamental, a literatura ela ganha um papel muito importante. Ela é descrita também na BNCC como principal fonte de alfabetização discursiva através da leitura. A criança ela também conta muito as suas histórias dentro de sala. A gente também tem que procurar ser o quê? Bons ouvintes. O professor ou familiar não é apenas centralizado como contador. As histórias também podem evoluir, ser múltiplas, ser pertencentes a todos. Bom, eu trouxe aquele livro, A Onda, no módulo anterior, que era mais voltado para o público da educação infantil. Mas isso não quer dizer que as crianças maiores também não possam adorá-lo. Até porque boas obras servem para vários públicos. Mas eu estou trazendo aqui uma obra Somos Todos Diferentes, da Maria Helena Pires Martins, editora Moderna. Diversidade. Falar de diversidade pode ser uma ferramenta muito bacana com as crianças maiores. Até porque elas estão passando por fases transicionais. Às vezes, nós temos crianças que estão passando por determinados conflitos, ou no seu ambiente familiar, ou até mesmo na escola ou social, e através da discussão em diálogo e utilizando um bom livro, pode ser uma boa estratégia para diálogos de diversidade. E isso combate também elementos como bullying. Bom, a literatura juvenil, ela também tem uma característica em qual a gente entra num campo de disputa. Como assim? O jovem dos dias atuais, principalmente depois do período que eles não frequentaram a escola no período da pandemia, eles ficaram muito reclusos dentro de casa. E aí a oferta de lazer que muitos deles teriam seria também através das telas, dos jogos eletrônicos, das mídias sociais. Então, aquela criança de 20 anos atrás que tinha pouco contato com o meio globalizado das tecnologias, hoje em dia ela está imersa. Bom, quando eu apresentei o curso, eu disse também que existe literatura digital. Esses livros podem ser também colocados em tablets, smartphones ou notebooks para as crianças lerem. É claro que a gente tem que ter cuidado ao tempo de tela que essa criança vai ter para o uso, porque isso pode prejudicar também a saúde ocular. Diz isso os especialistas em oftalmologia pediátrica. Outra coisa também que eu quero trazer é uma diferença. Eu tenho 2 livros na minha mão. Como vocês podem ver, a obra é O Pequeno Príncipe, do autor Antoine de Saint-Exupéry. Essa aqui, ela está com um livro com algumas ilustrações, mas a maioria de sua obra está escrita. Então, essa literatura aqui, ela é indicada também para o público juvenil e adulto. Mas eu trouxe o mesmo livro repensado de uma forma que interaja melhor com o público da educação infantil. É uma obra que tem na capa O Pequeno Príncipe. Mas dentro da obra, olha só o que a gente encontra. Mais imagens do que texto. Então isso é uma revisão do que a gente falou quando a gente abordou a leitura para bebês. E esse livro aqui que eu tô na minha mão, ele ainda se destaca e vira um quebra-cabeça. Ou seja, além do livro, ainda se traduz como o quê? Um brinquedo. E isso as crianças adoram, é super envolvente. Mas eu tô aqui para falar dos jovens, não é mesmo? Os jovens têm uma característica muito peculiar. Eles se interessam por coisas que remetem ao mundo fantasioso. Quem aí, adulto que está me escutando nesse momento, não gostava dos contos, ou de fadas, ou de lendas,
ou até mesmo das fantasias do Harry Potter. Esses livros costumam gerar uma imaginação e criatividade nesses jovens. Eles conseguem produzir muitas coisas baseadas nessas obras. Muitos deles viram até fãs de cada literatura específica. Mas tem que ter o quê? Um grande estímulo para que eles deixem essa competição de telas um pouquinho de lado e voltem à concentração da leitura. Por quê? A leitura, ela também precisa de um componente, que é a concentração. Muitas das vezes precisa de silêncio no ambiente para que a gente consiga organizar as ideias, principalmente quando a gente está aprendendo a ler agora, porque a gente ainda vai ter palavras que não vai reconhecer naquele livro. Então, o nosso cérebro, ele precisa de uma equilibração e uma assimilação dessas palavras para que gere a interpretação. É por isso que nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente trabalha muito com o setor produção textual e interpretando textos e imagens através de gêneros textuais. Já ouviu falar sobre os gêneros textuais? Por exemplo, as histórias em quadrinhos. É um gênero textual configurado em tirinhas. E essas tirinhas têm personagens, muitas das vezes têm balões de comunicação. E ali a criança precisa interpretar aquela imagem e subverter o que aquele personagem, que geralmente é cômico, quer dizer para ele. Pode ser feito autonomicamente ou pode ser feito com a ajuda do professor. É aquilo que eu falei antes. Essa mistura de conhecimentos, essa troca, o compartilhar com o outro em sala de aula ou até mesmo com seus irmãos ou primos dentro de casa, é fundamental. A interação ela é muito defendida por um autor, Levi Vygotsky. Ele traz que a gente precisa interagir com o meio social para aderir de fato a um conhecimento próprio. Ele também destaca uma zona de desenvolvimento proximal, que ele separa em duas vertentes, real e potencial. Real é o que a gente chama da bagagem que os nossos alunos trazem todos os dias. Ele não chega à escola sem saber de nada, ele já tem um conhecimento prévio, que é o conhecimento real. E o conhecimento potencial é aquele que é um mediador, um facilitador do processo. Isso pode ser um professor ou um colega dentro de sala, ou até mesmo um tio distante que veio visitar a casa e contou como é lá no Ceará, a cidade dele. Isso é um desenvolvimento em potencial. Ele adquire, assimila o que o outro quer dizer. Por isso é tão importante as interações. Ninguém vive sozinho. Criança não deveria viver também, porque é com o outro que ela aprende a cada dia. Eu espero que vocês tenham gostado desse módulo e vamos avançar um pouquinho para outras expectativas desse mini curso, Literaturas para Sonhar.